Quando a gente fala de metodologias ativas, né, metodologias digitais, na verdade você está falando de metodologias ativas, e antes de falar em metodologias ativas, você tem que falar em processo de aprendizagem. Né? Porque as metodologias, na verdade, elas são instrumentos para você atingir o objetivo, que é fazer com que a pessoa realmente aprenda minimamente de acordo com os seus objetivos. Então, eu peço desculpas, eu procurei fazer de uma forma mais pedagógica, né? Se eu for repetitiva em algumas coisas, me desculpem, tá? Então, vamos lá. Bom, então eu foquei realmente na questão das metodologias ativas. E aí, como eu já falei de mim, vocês já me conhecem, eu acho que o que vale a pena é dizer que eu sou professora já desde 1900 e antes, né? Apesar da minha carreira de 18 anos, eu tenho um pouquinho mais. Sou professora de pós-graduação, uma série de coisas. Então, e trabalho muito com órgãos públicos e terceiro setor. Em órgãos públicos, a gente tem algumas coisas parecidas com o terceiro setor, que são exatamente a dificuldade de se atualizar. E a linguagem, que você tem que usar a linguagem adequada. Então, isso me ajudou a desenvolver muito. Em alguns momentos, quando eu comecei a ser professora, eu achava que eu tinha que ser assim, não, eu tenho que parecer o máximo. Hoje é exatamente o contrário. Eu tenho que primeiro mostrar que eu sou igual ao meu aluno, só que eu estou num estágio um pouquinho mais avançado, porque eu usei as ferramentas que a vida me trouxe. Bom, então a ideia é de falar de aprendizagem, de gestão de competências, trilho de aprendizagem, metodologias ativas, e aí eu coloquei algumas dicas para apresentações, que eu não preciso nem falar, porque elas são autoexplicativas, mas quis deixar para vocês. A primeira questão é o seguinte: como é que a gente aprende? Então, a gente tem dois tipos de aprendizado, o passivo e o ativo. O passivo é o ler, escutar, ver, escutar. Cada um deles vai avançando um percentual do quanto a gente realmente aprende. Então, se você só lê, é em torno de 10%. Se você escuta, 20%. Se você vê, 30%. Se você vê e escuta, já passa para 50%. Então, isso é o que a gente normalmente faz de forma passiva, sem estar interagindo. O que acontece? Quando a gente tem interação, e aí quem é da área de comunicação sabe melhor do que eu, a gente aprende muito mais, né? Então, quando você conversa, pergunta, repete, numera, reproduz, enfim, o debate, você vai para 70%. Quando você parte para questões em que você tem que põe a pessoa para trabalhar, usando a realidade dela, você já avança para 80%. Se você faz com que ela pegue aquilo que ela aprendeu e aplique na realidade dela, você já vai para quase 100%. Nunca é 100%, por quê? Porque a gente não consegue ensinar tudo. E a pessoa também não consegue aprender tudo. Dentro dessa linha, então, eu desenvolvo pesquisas sobre ensino-aprendizagem, principalmente com as metodologias ativas, já há uns 13, 14 anos. E isso começou a me dar uma angústia, porque eu sou avaliadora do MEC, e o que eu vejo é o seguinte: tanto as regras do ensino superior, quanto as metodologias que as faculdades usam, faz que a pessoa seja um ótimo teórico, mas não necessariamente que ela saiba fazer de verdade. Então, eu descobri, né, essa metodologia que é chamada aprendizagem significativa. O que é isso? Significa que a pessoa vai aprender baseada em ancoragem. Ancoragem significa que ela vai pegar o que ela aprendeu e se basear e juntar com aquilo que ela tem no passado. Então, a ideia fundamental é o que a pessoa aprendeu durante a vida pessoal e profissional se integra a esse novo processo de aprendizado. Então, a informação anterior que ela tinha, ela junta com a nova, ela aumenta a estrutura de conhecimento dela. Se ela conhecia um pedacinho, ela passa a conhecer o todo. E com isso, o que ela faz? Ela incorpora, né, toma para si, entende e fixa os novos conhecimentos. Eu vou falando, gente, se tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá? E aí a gente entra num primeiro ponto. No processo de ensino-aprendizagem,
A gente tem sempre que pensar que a gente vai buscar desenvolver na pessoa o que a gente chama de competências ou de skills. O que é isso? É quando a pessoa desenvolve a capacidade, além de colocar em prática, ela consegue mudar isso que ela aprendeu de forma mais complexa. Então, ela pega aquilo que ela aprendeu e aplica em situações mais difíceis. A questão fundamental é o desenvolvimento dessas competências tem que ser contextualizado, ou seja, não pode ser solto, não pode ser só no teórico. Você tem que colocar na vida real. Ela vai além daquilo que é da teoria ou do que a pessoa faz por instinto, né? Então, tem um conhecimento empírico. Exige comunicação, então, não só de quem está ensinando com quem está aprendendo, como de quem está aprendendo com a sua rede. Por isso, exige considerar essa rede de conhecimento que ele tem. E a rede de conhecimento, neste caso, não só a rede de conhecimentos, as redes pessoais, mas como aquilo que ele já aprendeu. Por que isso é importante? Porque ninguém é um vaso vazio. No passado, a visão da educação era de que a pessoa era um vaso vazio, que o papel do professor era encher aquele vaso. Na visão atual, né, mais moderna, a ideia é o seguinte: aquela pessoa é um vaso que já tem uma série de coisas lá, e o papel do professor é conseguir, com novas ideias, fazer com que ele pegue aquele conhecimento que ele já tem e faça com que esse conhecimento ele consiga aplicar essa teoria ou essas novas informações na realidade dele, e o professor nunca consegue enxergar tudo. Então, essa é a primeira coisa. Não dá para querer ser dono da verdade. Bom, o que são essas competências? Então, são os conhecimentos, habilidades e atitudes. Os conhecimentos, que se chama de saber. Então, é aquilo que a teoria, né, que ele aprende na vida, em cursos, em escolas. Então, por exemplo, a teoria é sobre ferramentas e suas aplicações. Porém, não basta ele saber na teoria, ele tem que saber usar, né, o saber fazer, que são as habilidades. Então, que é a capacidade dele realizar uma tarefa, seja física ou mental, pegando aqueles conhecimentos que ele pegou na sua vida real, na prática. Então, por exemplo, usar a ferramenta, saber qual é a ferramenta adequada para girar um parafuso. E as atitudes são aqueles comportamentos que são adequados para determinada situação. Então, é o querer fazer da forma certa. Então, por exemplo, uma pessoa que faz cara feia quando recebe uma ordem. Essa é uma atitude que, em qualquer profissão, ela vai trazer problema. Ou, por exemplo, alguém que trabalha no atendimento faz cara feia ou se comporta de um jeito que a pessoa que está sendo atendida não se sente valorizada. Então, quando a gente fala de competências, é esse conjunto. Gente, eu vou ser rápida, porque eu prefiro deixar para o final e para a gente discutir, tá? Bom, aí a gente tem o que chama de soft skills, ou competências leves, né? E hard skills, que seriam as competências mais difíceis. O que são as soft skills? Aquilo que a gente não coloca no currículo. É aquilo que a gente tem capacidade mental, ou emocional ou social de fazer. E é fácil da gente descrever, mas não de quantificar. Quanto eu sei de atendimento ao público? É difícil quantificar, mas eu consigo dizer, eu consigo receber a pessoa, entender o problema dela, então eu consigo descrever. As hard skills é aquilo que a gente coloca no currículo e está relacionado a aptidões técnicas, certificações, qualificações, que é aquilo que normalmente a gente coloca, quando a gente vai falar da gente, a gente fala, eu sou formado em tal coisa, eu tenho tal certificado. Então, elas são facilmente quantificáveis, você consegue valorar pela quantidade ou pelo tamanho, né, do nome, mas dificilmente isso te dá capacidade de entender de verdade qual é a qualidade do que a pessoa aprendeu. Por isso que, nesse caso, por exemplo, as faculdades, as escolas, o nome das escolas muitas vezes abre portas.
E aí tem uma questão interessante, que é que as competências têm que ser integradas. Então, não posso falar assim, aí eu só sei a teoria, ou eu só sei a prática, ou eu só sei fazer, né? Só sei me comportar do jeito certo. Tem que ter uma visão global. E ela, além disso, ela tem que agregar valor, né? Seja para a pessoa ou para a organização onde ela está. Então, aqui tem uma figurinha que mostra que os conhecimentos, habilidades e atitudes estão no nível do indivíduo, que agregam, então, valor social, e na organização eles agregam valor econômico. Então, por exemplo, tem lá, a pessoa tem que saber agir, saber mobilizar, saber transferir, saber aprender, saber se engajar, ter visão estratégica, assumir responsabilidades, e tem um rol muito grande. Essa imagem aqui é de uma das principais autoras, que depois eu coloquei são chamadas de competências essenciais, que depois vocês podem ver no link. E aí a gente pensa assim, mas o que eu faço com isso? Eu desenvolvo qualquer competência para cada um? Não. Eu tenho que pensar no chamada trilha de aprendizagem. O que é uma trilha de aprendizagem? É uma sequência que eu imagino, pensando o seguinte, qual é o resultado que eu quero de aprendizagem que eu quero que uma pessoa tenha? Eu quero que uma pessoa seja capaz, no meu caso aqui, de criar um conselho de usuários. Basta eu ensinar para ela um passo a passo? Não. Basta eu ensinar para ela teoria? Não. Basta eu ensinar para ela como ela deve se comportar? Não. Eu tenho que pensar isso de uma forma completa, né? Numa sequência, normalmente começando das mais simples até as mais difíceis. Para quê? Para que ela seja capaz de colocar isso em prática de forma independente, que ela não tenha que ficar perguntando para mim. E isso tem todo um processo de construção. E aí, a gente entra, então, na questão a gente imagina quais estão como é que eu monto essa trilha de aprendizagem. Então, eu tenho os eixos, eu tenho que pensar em termos de conteúdo, em termos de colaboração, em termos virtuais, em termos individuais, em termos do mundo do trabalho. E, para isso, eu monto as estratégias. Tá? As estratégias são o quê? Os meios onde que eu vou fazer isso. Então, de conteúdo, eu monto tutorial, eu faço uma videoaula, eu monto uma apostila, eu dou para ela a bibliografia. Eu quero eu tenho que pensar também na colaboração, porque ninguém faz nada sozinho. Então, eu uso estratégias de simulação, então, dramatização, júri simulado, debates e outras coisas. Como é que eu penso nisso? Que estratégia que eu uso no mundo virtual? Então, eu uso ferramentas de multimídia, internet, hipermídia, redes sociais, entretenimento, são os jogos, né, a gamificação, que depois a minha parceira vai apresentar. Tem que pensar em termos individual, né? Como é que eu faço para ele aprender individualmente? Então, eu posso fazer exercícios, posso fazer com que ele faça prática, seja de memorização, de feedback, de lição. Posso usar ferramentas, então, o AVA, na verdade, são os aplicativos, né, os sistemas de virtuais de aprendizagem. Tem que pensar no mundo do trabalho. Então, por exemplo, eu posso trabalhar com programação, fazer com que ele crie um protótipo, eu posso fazer com que ele faça um estudo de campo, uma série de coisas. E aí, o que eu tenho que quando eu falo das metodologias, então eu tenho as metodologias ativas clássicas, portfólio, sala invertida, aprendizagem por problemas, mas eu tenho sempre que ter foco o seguinte, eu tenho que buscar desenvolver autonomia, eu tenho que ter um papel de mediação, eu tenho que provocar mudança, eu tenho que pensar no lado humano e tenho que lembrar que a realidade é complexa. Bom, espera aí que às vezes demora para mudar a telinha. Aí, a gente entra, então, especificamente nas metodologias ativas. O que é as metodologias ativas? O aluno está no centro da aprendizagem. Então, eu tenho que levar em consideração qual é a cultura escolar. E aí, por exemplo, quando nós estamos fazendo as oficinas, eu tenho que levar em consideração o seguinte: nós não temos uma cultura escolar propriamente dita, porque nós não somos uma escola.
mas nós temos toda uma cultura voltada para esse mundo, né? Os nossos participantes das oficinas, eles são pessoas que de cara eles já têm uma preocupação de uma forma geral, né, em aprender coisas novas. Então tem que levar isso, considerar isso. Eu tenho que pensar a questão da tecnologia. Que tecnologias eu tenho disponíveis? Então nós temos que usar o Google Meet, ou eu tenho que usar um outro aplicativo. Eu consigo fazer pelo Google Classroom, que tem uma série de outras ferramentas. Eu tenho que pensar também o seguinte: qual é o papel do professor nesse sentido? E aí uma coisa, como a gente viu, é você trabalhar com adultos, com crianças, e aí o professor desempenha papéis diferentes. Qual é o espaço? E aí tanto o espaço físico quanto virtual. Quando eu falo de espaço, eu tenho que levar em consideração, por exemplo, a invasão das oficinas. Tem que pensar em gerenciar tudo isso. Tem que focar na autonomia do aluno e tem que pensar em como é que eu vou avaliar os resultados. E aí a gente tem uma série de ferramentas que você pode utilizar. Então, debates de orientação, as ferramentas digitais, a pesquisa de campo, leitura e exercícios, projetos e atividades do fazer fazendo, né? O famoso mão na massa. Eu coloquei aqui algumas indicações para vocês de filmes sobre o tema de metodologias ativas que são bem interessantes. Eu gosto muito dessa aqui do Morin. Morin é um dos grandes papas das metodologias ativas, que vale a pena, tá? E aí a gente tem assim uma série de metodologias ativas. Então eu coloquei algumas aqui, não são todas. Então, aprendizagem baseada em problemas. A maioria, uma boa parte você já conhece. Tem 5 grupos, seminário, estudo de caso, exposição dialogada, que é o que a gente mais faz, eu estou fazendo agora, debates temáticos, leitura comentada. É uma série de coisas. O que eu gostaria, como a gente tem pouco tempo, e tem aqui o link que vale a pena, tá mais detalhado, tá? Tudo isso. O que eu queria mostrar para vocês são duas questões principais. A gente usa muito a PBL, né? Ou APB, aprendizagem baseada em problemas, que é a questão da problematização. Que aí tem o arco de Margueres, que como é que ele funciona? Tem o link embaixo também, tá? Você tem uma determinada realidade. Então, como é que você faz essa questão do problema, né? Como é que você trabalha em grupo? Primeiro, faz com que o aluno observe a realidade, né? Quais são os problemas? Aí, em grupo, você discute quais são os pontos chaves, né? Cria as teorias, busca as razões principais em torno desses problemas que foram identificados, os principais pontos chaves. Que aí você trabalha na questão de hipóteses de solução, né? Discute com eles e trabalha na questão da aplicação à realidade, que é a prática. Aqui, por exemplo, você pode usar o chamado várias técnicas, né? Então, por exemplo, observação da realidade, você pode usar o brainstorm, o chamado toró de ideias, para fazer essa questão dos pontos-chave, teoria, hipótese, solução. Você faz a árvore de problemas e árvore de solução. Isso eu posso passar depois algumas dicas para vocês. E a outra que eu gosto muito é a questão do mapa mental. O mapa mental, ele é uma ferramenta que tanto a gente pode usar para estruturar o que a gente quer ensinar, quanto trabalhar com as pessoas sobre as soluções. Então, eu peguei aqui como é que eu montei como exemplo a minha oficina. Minha oficina, o foco central, que é o controle social no SUAS. Então, eu tenho 2 temas básicos, o SUAS e o controle social. E aí, quando eu vou planejar a minha aula, isso é fundamental. A metodologia é o meio, né, o instrumento, mas eu tenho que ter muito claro da onde eu estou partindo, o que eu quero ensinar e qual é o resultado que ele tem lá no final. Então, aqui eu vou construindo, né? No SUAS, o que eu vou falar? Eu vou falar o que é, para quem é, os tipos de proteção, os tipos de serviço. Eu não quis colocar tudo aqui para não ficar muito grande, tá? O que é? Então, eu falo do modelo de proteção social brasileira,
falo da Seguridade e Assistência Social, quais são as normas principais, então, lá, a Constituição, a LOAS, a PNAS, a NOBS, e aí vou abrindo, e vou indo. Então, aí eu tenho outra grande linha, que é o controle social. E primeiro eu entro na questão dos tipos de controle, e aí eu tenho o controle social, o institucional e aquele serve os dois lados, né? Tanto o social quanto o institucional. Então, aqui eu já vou definindo o meu programa. Então, quando eu falo de controle social, tem que ensinar para ele voto. E vou indo, vou definindo. Essa forma o mapa mental, ele é bom não só para definir o que a gente quer, mas como a estratégia mais adequada. Então, por exemplo, eu poderia pegar cada um desses tópicos e abrir qual é a estratégia metodológica, né? Ou seja, a ferramenta que eu vou usar. Por exemplo, uma coisa que como minhas oficinas, eu nunca sei o que as pessoas sabem, eu começo, logo no começo eu peço para elas colocarem no chat. Não, primeiro eu peço para elas se apresentarem, porque eu já começo a ter uma ideia de qual é o perfil do meu público, e aí eu peço para elas fazerem no Mente, né, no Mentimeter, responderem uma enquete que diz o seguinte: o que eu conheço sobre cada coisa? Então, eu coloco lá 5 tópicos. O que é o SUAS, para quem quais são os tipos de proteção, os tipos de serviço, que são os conselhos. Que são as coisas que eu identifiquei fundamentais, que eu preciso que ele saia da oficina sabendo. Só lembrando o seguinte, pelo volume de informações, eu vejo o seguinte: não consigo trabalhar em 2 horas e meia todo esse conteúdo. Então, já defini, a minha oficina são em 2 módulos. Um que eu falo o que é o SUAS, né? Como é que ele funciona, como é que é gerenciado, e a outra eu falo do controle social, e que aí eu vou partir para a prática. Então, eu uso várias ferramentas, né? Mas aí o que eu busco principalmente? Que eles conversem. Eu trabalho muito com a questão da discussão. Por quê? Porque o aluno precisa ter voz. Então, mesmo a gente utilizando essas outras ferramentas, elas são complementares. A gente não pode esquecer que o importante é a interação. Então, ter voz é fundamental. A principal metodologia ativa é essa, que o aluno tenha voz. Então, você escolher ferramentas para que ele possa sempre se manifestar. E aí tem algumas dicas aqui que eu fui colocando porque eu trabalho com meus professores, né? Para você usar.